Opa, obrigado. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Sou Percival aí, que já fui apresentado. Fui convidado pela equipe de organização para liderar a mentoria aí do time técnico, né? Temos um time especializado em inteligência artificial e dados. Tivemos aqui uma reunião hoje pela manhã com esse pessoal bem simpático aí que teve aqui, a Mariana, o Hamilton, o Josiane, né? Felizmente não tivemos tempo de falar com o Felipe do Senai e nem com a Aline, né, para poder entender como obter esses dados aí que foram apresentados no site. Né? O meu objetivo aqui nessa palestra é poder ajudar justamente as pessoas que estão participando para desenvolver desafios utilizando técnicas avançadas de inteligência artificial. Você não precisa ter um Watson API para poder fazer isso. Hoje nós temos muitas ferramentas open source muito boas. Temos aí também uma participação da Microsoft, que ela dispõe de um ambiente também bastante profissional para esse tipo de desafio. E quando falamos sobre projetos de inteligência artificial, projetos de dados, a informação mais importante são os dados. Pode parecer a coisa mais óbvia do mundo, mas acontece em muitas situações onde as pessoas querem desenvolver projetos de dados com inteligência artificial e esses dados não estão acessíveis, né? Então, acho que o primeiro ponto aqui quando falamos de data science, né? Nós temos aqui, a primeira abordagem é você ter muito claro em sua mente o tipo de problema que você quer resolver e no segundo momento você buscar os dados referentes a esse problema para que os algoritmos possam ser alimentados. Começando aqui pela parte dos dados, né? A Mariana nos explicou muito bem aqui os dados oriundos da Secretaria do Trabalho. A documentação nos mostra claramente onde nós podemos obter esses dados, são informações muito valiosas, né? Depois nós tivemos uma apresentação do Felipe, do Senai, muitas informações muito boas, faltou apenas a divulgação, né, onde estão esses dados, para que possamos baixar e atualizar os algoritmos. Eu peço a gentileza para o Marcos, pedir ao Felipe para ele nos disponibilizar as APIs ou os FTPs onde nós possamos baixar esses dados. O Hamilton apresentou aqui o Cine, outra base de informação muito importante. Nós também temos esses dados todos disponíveis para que possam ser baixados. E por final, tentei falar com a Aline hoje também para buscar a documentação da API, né? Para desenvolver o desenvolvimento de experimentos, nós precisamos dos dados armazenados dentro do ambiente onde os algoritmos vão estar funcionando. Então, caso consigam a documentação da API e puderem nos fornecer, conseguimos trabalhar com esses dados também do BB Integra, que parece ser uma base de informação muito grande, muito interessante, muito rica, porém precisamos dos dados granulares para poder alimentar os algoritmos, né? Os algoritmos não conseguem ser alimentados através do gráfico. Voltando aqui ao ponto sobre como podemos utilizar dados de inteligência artificial para resolver esses problemas, eu vou dar uma revisitada aqui nos desafios. Eu não montei uma apresentação nesse momento, porque justamente o objetivo aqui era complementar a abordagem analítica em cima da apresentação dos dados que vão ser disponibilizados da maneira que os nossos colegas aqui do Hackathon estão nos mostrando, né? Faltando ainda as informações para obtenção dos dados granulares do Senai e do Banco do Brasil. Então, nós temos aqui 4 desafios, e todos esses desafios eles são candidatos à utilização de dados e algoritmos, né? O primeiro desafio, para quem viu no site, é o matching. Matching já por si só já é um termo de data science, né? Ou seja, você estabelecer correlações, esse é o termo técnico que utilizamos. Então, ele diz aqui, como aumentar a probabilidade de trabalhadores conseguirem vagas de emprego e empregadores encontrarem profissionais com o perfil desejado. Temos as bases de dados, temos aqui muito claro o problema que queremos atingir e temos as bases de dados, né? Notadamente as bases de dados da Secretaria de Trabalho, as bases de dados do Cine, e eu recomendaria também utilizar algumas bases de dados abertas do IBGE.
Um ponto muito importante, né, que eu acho que é muito importante ser reforçado aqui, é que estamos todos reunidos por conta de uma quebra de comportamento econômico que ocorreu por conta do coronavírus. Se nós analisarmos o que chamamos de série temporal, nós vamos perceber que a economia, em determinado momento, teve uma ruptura e depois ela voltou a crescer de uma determinada maneira. O que eu recomendaria? Que nós conseguíssemos encontrar correlação com o que existia antes da pandemia do coronavírus e o que está acontecendo depois. Algumas coisas vão deixar de acontecer. Aí dentro é um cluster onde podemos encontrar profissionais que realmente vão ter problemas para uma recolocação. E existem outros clusters que, na verdade, estão crescendo. Com isso, nós podemos buscar alternativas para movimentar um cluster de um lado para o outro. Isso nos daria, através da utilização de algoritmos e informações de séries temporais, cálculos de probabilidade. Então, essa é uma maneira muito interessante de utilizar os dados disponíveis, a utilização de algoritmos de machine learning ou inteligência artificial, e com isso conseguir estabelecer essa correlação. Como o mundo era, como o mundo se tornou, como uma coisa consegue se correlacionar com a outra e utilizar os dados históricos, econômicos. Né? Temos dentro da nossa equipe pessoas que são o Leandro, que é PhD em econometria, o Dr. Sebastian Krieger, né, também da USP, ele é o cientista de dados da Bloomberg. Então, são pessoas que mais conhecem modelagem econométrica que eu tenho contato na minha vida. E dentro desse grupo nosso, nós podemos ajudar as pessoas a abordar, fazer a seleção de variáveis, de algoritmos, para que possa estabelecer essas correlações. Um outro desafio é o desafio do empreendedorismo, que é buscar entre quem busca emprego e renda, perfis de empreendedores e orientar essas pessoas para o empreendedorismo. Eu assisti uma palestra muito interessante de um outro colega que falou sobre o empreendedorismo. Achei muito providencial, porque ele traz qual é o mindset de quem está pretendendo empreender. Como podemos utilizar os dados nesse contexto? Né? Podemos utilizar os mesmos dados do desafio anterior. E fortalecendo um pouco mais sobre análises econométricas, entendendo como que o mercado vem se comportando depois da pandemia do coronavírus, identificando quais são os setores da economia que estão sendo positivamente impactados. Né? Nós chamamos isso de uma relação de alavanca, né? na estatística, ou seja, que tipo de variável consegue me gerar uma predição de um determinado fato que eu estou querendo medir como crescimento. Ou seja, não adianta sugerirmos para as pessoas que tornam-se empreendedores sem dizer em que mercado empreender. Né? Muitas vezes nós buscamos o nosso trabalho, a nossa profissão, pelo amor que nós temos, e nem todas as pessoas têm a mesma sorte que eu tive na vida, de ser um nerd apaixonado por matemática e tecnologia, e que acabou combinando numa profissão hoje, que é uma profissão muito atual. A maioria das pessoas não teve essa mesma sorte. Então, cabe a nós encontrarmos, né, modelos econômicos que nos mostrem, construir modelos econométricos, que nos mostrem quais são os setores da economia que vão efetivamente crescer, para que essas pessoas possam empreender efetivamente em algo onde vai ter uma propensão de consumo. O próximo desafio, a análise preditiva. O próprio termo análise preditiva, ele já automaticamente já está em contextualização de ciência de dados, né? Nem todas as pessoas que estão participando dessa call são cientistas, né? Mas análise preditiva, ela está relacionada com a classe de algoritmos que chamamos de regressão, onde você, através de uma análise de fatos e comportamentos passados, você conseguir predizer um comportamento futuro. Né? Da mesma maneira, né, que esse desafio coloca, como podemos prever que ocupações estariam em alta e em baixa em diferentes regiões, essa mesma classe de algoritmos serve para desenvolver o problema anterior. Um está vendo, né, que como
As relações econômicas acontecem com a população para que você possa fazer o seu projeto de empreendedorismo. E o outro está dizendo para olhar sobre as ocupações que estão em alta e em baixa. Então, as bases de dados de informação que nós temos hoje do Secretaria do Trabalho, do Senai, eles conseguem nos mostrar como que aconteceu essa ruptura após o evento aí da pandemia, né, do coronavírus. O que nos cabe fazer agora, né? Sabemos já profissões que estão com menos demanda e com mais demanda se olharmos essas bases de dados. Mas para que esses modelos preditivos possam funcionar um pouco melhor, temos que fazer essa análise um pouco melhor de como está o poder aquisitivo no mercado, que tipo de produto está sendo consumido, para chegar na indústria que está vivendo uma fase de propensão. Sabemos aí que algumas indústrias foram rudemente machucadas, como o caso da indústria automobilística, que emprega muitas pessoas, e isso pode culminar em muitas pessoas que não estão preparadas para o mercado atual. Então, temos que encontrar uma maneira de saber para onde esse dinheiro está indo, através de modelos preditivos. Para onde esse dinheiro está indo é a indústria que vai começar a ter mais presença no mercado. Com isso, temos que buscar quais as profissões que essa indústria, desse mercado em ascensão, vão precisar contratar. E com isso, vamos conseguir estabelecer essa correlação. O último desafio, sobre habilidades e competências, identificar e disponibilizar aos trabalhadores cadastrados no Cine, é uma base de dados que já está disponibilizada, podemos trabalhar com ela sem muita dificuldade, a documentação está muito boa, está muito fácil de conseguir obter esses dados. Que tipos de qualificações são exigidas e que vão estar em alta, ou seja, é um desdobramento do desafio anterior. Aqui no bottom line, né, nós podemos entender que quanto mais granular a informação estiver disponível, ou seja, quanto mais detalhado o dado vier, maior vai ser a capacidade de aprendizado do algoritmo. A técnica de machine learning, ela é diferente da técnica da programação tradicional. A programação tradicional, ela é feita através de regras rígidas, e se uma regra, um fato, um evento diferente daquele ocorreu, a programação tradicional não consegue prever. Por outro lado, as técnicas de aprendizado de máquina funcionam de uma outra forma. Ela precisa de fatos. Quanto mais fatos, eventos, você conseguir fornecer para os algoritmos de aprendizado de máquina, ele vai conseguir aprender e, através de técnicas probabilísticas, ele consegue gerar recomendações, sugestões ou, eventualmente, até tomar ações. Então, é muito importante para as pessoas que entraram no desafio de inteligência artificial ou data science, machine learning, que busquem informações granulares, onde você tem uma grande coleção, nós chamamos de amostra, de grandes amostras de dados com fatos relevantes para que os algoritmos possam aprender, e que também utilizem algum método adequado para conseguir fazer o desenho dessa solução. Eu pedi aos organizadores para participar de todas as etapas, colocar uma palestra em cada etapa do hackathon. Amanhã eu vou estar explicando como que é feito o desenho de uma solução ou um produto de inteligência artificial. Da mesma maneira como apresentei aqui para vocês que um projeto de inteligência artificial difere de um projeto de programação de engenharia de software tradicional, o desenho das soluções também é feito de uma maneira diferente. Então, as técnicas que são utilizadas para UX, UI, as técnicas utilizadas de prototipação são diferentes. E amanhã eu me proponho a apresentar como que construímos um canvas para produtos de inteligência artificial. Reforçando aqui, eu estou fazendo parte, liderando a mentoria, faço parte do grupo, trabalho de maneira operacional também, posso ajudar na seleção de algoritmos, a construção dos ambientes analíticos. Hoje, os ambientes analíticos, principalmente dentro da Microsoft, que é um dos nossos apoiadores, né, ele
tem uma facilidade de uso muito grande. Pelo que eu percebi, pelas análises que eu fiz nas bases de dados que já foram disponibilizadas, embora os volumes sejam granulares, eles não são volumes tão grandes o suficiente para uma arquitetura de Big Data tão poderosa. As contas que são disponibilizadas de forma gratuita pela Azure, né, da Microsoft, são suficientes para poder executar esses experimentos. A última palestra, eu vou falar sobre ferramentais, frameworks e outros tipos de ferramenta que podem ser utilizadas. E para concluir, gostaria aqui apenas de reforçar quais são as fases de projetos de dados com algoritmos. A primeira etapa nós vamos falar amanhã, que eu vou explicar como que é feita a qualificação do produto que vai ser gerado. A segunda etapa é em obter essas bases de dados. E uma vez obtidas essas bases de dados, fazer uma análise em cima dessas informações e verificar o que essa informação que está vindo tem com correlação ao problema que eu quero resolver. Um outro momento, de que maneira eu preciso tratar esses dados para que eles possam alimentar os meus algoritmos de machine learning. Verificar quais são os diferentes modelos matemáticos, estatísticos que eu posso utilizar para poder responder esse problema. Depois eu vou testar esses algoritmos para verificar qual o nível de acurácia ou qual é o percentual de probabilístico que esse algoritmo consegue me responder um determinado fato, trabalhando em cima dessas bases de informação. Depois vou treinar esses algoritmos, vou validar para ver se as respostas estão sendo a contento, utilizando dados reais. E por final, quando sobrar tempo, pegar esses algoritmos e ativar ele dentro de algum ambiente para que ele possa ser acessado através de uma API ou alguma coisa no contexto. Tomei a liberdade de trazer o Ricardo Ramos, meu aluno, ele trabalha comigo na ciência também, faz parte do time. Ele tem 19 anos de idade, ele venceu o hackathon da NASA construindo redes neurais, ele faz parte do grupo de mentoria, e você não precisa ser um cinquentão que nem eu para poder participar de um desafio dessa maneira. Nós temos aí um exemplo de uma pessoa, né, com 19 anos de idade que conseguiu vencer um hackathon, é uma das principais pessoas que trabalham hoje na minha equipe na ciência. Ou seja, não podemos perder a oportunidade de experimentar. Ciência é experimentação. Data Science é experimentação com dados. Não existe o caminho feliz na ciência. A ciência, ela só funciona se você praticar o experimento. Então, eu convido a todos que estão participando desse hackathon para que tentem fazer suas experiências com dados. Busque as informações, analise, coloque uma ferramenta de visualização, verifique se aquilo tem correlação com aquilo que você está querendo fazer. Tenta construir um algoritmo de regressão linear, tenta utilizar a informação de uma forma granular e utilizando uma abordagem analítica. Bom, talvez eu já tenha passado um pouco aqui do meu tempo. A ideia inicial aqui era reforçar a apresentação dos nossos outros colegas, que nos apresentaram fontes de dados muito interessantes. Reforço também que dentro do banco de dados do IBGE, muitas informações econômicas estão lá tratadas, disponíveis com séries temporais. Dentro dos diferentes blogs de ciências de dados, você pode encontrar modelos econométricos já sugeridos, os códigos-fonte. Não se preocupe com a linguagem de programação, se você vai fazer em R, em Python ou mesmo em Java. Foque no desafio. Olhe bem o desafio que você escolheu. Entenda direitinho os dados que você precisa para poder resolver o problema de negócio. E nos procure, que nós vamos te ajudar a ajustar esses algoritmos. Agradeço muito a todos vocês, estou à disposição.